E agora vamos ao debate do dia. Vamos falar sobre a corrida global pelos minerais de transição energética e o papel que o Brasil poderia ocupar, mas ainda não ocupa. O Brasil possui a segunda maior reserva mundial de minerais estratégicos, como grafita, níquel, terras raras e lítio, que são essenciais para essa transição, conforme levantamento do IPEA. Esse estudo mostra também que, apesar de estar entre os líderes mundiais em reservas, o Brasil viu sua produção desses minerais cair sistematicamente nos últimos anos. O nosso querido Paulo Leite, na coluna de hoje, lá no rede98.com.br, mostra que o problema vai além da questão da mineração. Temos burocracia, desorganização regulatória que vem travando esse desenvolvimento, transformando um potencial geológico em possível atraso econômico e deixando o Brasil, digamos assim, fora dessa corrida global pela energia do futuro. A questão é de maturidade ou não para se discutir o tema. Minerais de terras raras, os minerais raros, eles serão, ou já são, o maior ativo que se dispõe hoje, inclusive na mesa de negociação, das negociações comerciais. Veja o que a China e os Estados Unidos fazem agora e onde mora o principal argumento da discussão, os minerais de terras raras. Claro que a gente tem que discutir a forma de extração da extração desses minerais. Tem que se discutir a forma de criar novas parcerias, verticalizar. Mas não adianta criar novas parcerias e verticalizar se nós não desburocratizarmos, se nós não ficarmos presos a velhas máximas da economia. Se nós lembrarmos, por exemplo, lá atrás, quando a Itabira Iron chegou antes da Vale para tirar o minério de ferro aqui, há muito tempo, quando eles aqui chegaram, eles se confrontaram com uma realidade absolutamente distinta, porque ninguém entendia o valor que era o produto que estava sendo extraído. Quando descobriram, começaram a fazer o quê? Taxar, dificultar, criar problemas para aumentar a arrecadação sobre o produto extraído. Se nós adotarmos a mesma lógica, uma lógica perversa sobre terras raras, nós vamos também estar diante do mesmo impasse, do mesmo impacto. Estão pedindo aí estudos mais profundos, o Ministério Público Federal está pedindo, comportamento dos rejeitos e dos riscos hídricos. É justo que aconteça isso, porque processo sem crítica é um processo fraco. Mas nós não podemos ficar avassalados a isso, porque no mundo moderno, quando você começa a fazer uma atividade que tem essa complexidade para extração, são recursos naturais, estão embaixo da terra, todo mundo já conhece como é que é o processo. Nesse mundo moderno se discute amplamente, mas no processo de evolução continua se discutindo, aprimorando. Aqui não. Por exemplo, a questão do sul de Minas, de Poços de Caldas e Caldas. O Copan recebe a arguição para licenciamento ambiental e trava o processo, como se o pedido fosse uma mina já aberta, extraindo. O pedido é da avaliação, da possibilidade de assim fazê-lo. São estudos técnicos que estão sendo enviados. São os estudos de impacto ambiental, todas as definições para poder iniciar a atividade, que devem ser analisadas enquanto se fazem os estudos e a prospecção, porque senão você paralisa tudo. É uma lógica canhestra essa que se usa no Brasil. A lógica a fiscalização se opõe ao processo produtivo, à necessidade econômica. É assim na legislação ambiental, é assim na legislação de abertura de empresas, é assim na legislação tributária. A fiscalização ganha papel mais importante que a execução de um projeto ou a elaboração de um projeto. É a tal lógica brasileira de criar dificuldade para vender facilidade. Isso incomoda muito. Na questão das terras raras é o seguinte: ou a gente sai agora ou a gente não sai mais. Ou vamos sair atrasados.
E se sairmos atrasados, seremos penalizados. Então é preciso que processos de licenciamento, e eu fiz 2 colunas a respeito, uma falando dessa necessidade de transição energética, e é uma realidade. Nós estamos distante dela. Eu estava vendo, por exemplo, tem a lista de dependências que a gente tem desse processo dos minerais das terras raras, que são estratégicos, mas que interferem diretamente numa série de produtos que são produtos que estão chegando cada vez mais rapidamente aos processos industriais, à vida das pessoas. Então é preciso que a gente discuta isso com a modernidade da discussão. E aí, o que me incomodou depois de conversar, eu queria até agradecer ao André Luiz Pimenta de Faria, que é um engenheiro de materiais, coordenador do CIT Senai ITR, que é o Laboratório de Terras Raras, foi com quem eu me inspirei e consultei, porque um jornalista assim faz, né? A gente se inspira e consulta. Agradecer as informações que me passou, porque muda a forma de entendimento da discussão sobre terras raras. As terras raras não são o fim, é apenas o começo dessa discussão. E nós temos maiores reservas no mundo, então por que nós estamos discutindo isso? É isso que eu não consigo entender, Gustavo. Estamos empacados, emperrados em processos burocráticos. Uma burocracia que mata o processo do desenvolvimento. Eu acho que o pano de fundo ele cabe muito naquela conversa, né, que a gente já teve sobre o que é a nova geoeconomia, não a nova geopolítica, né? E por que isso é verdade? Porque o pano de fundo hoje das decisões e instrumentalizações econômicas da grande maioria dos governos, e aqui simbolizados por China e Estados Unidos, passam pelo processo, né, dessa guerra tecnológica e etc., né, como força motriz, né, para realmente ser o cara que manda, né? Who rules the world, né? Assim, é meio que essa que é a ideia. E isso tem processos cada vez mais estruturados de inteligência artificial, da tecnologia como um todo e do consumo de coisas que hoje, né, viraram muito mais triviais do que antes eram, né? O celular, né, por exemplo, né, assim, grande parte disso de terras raras está aí, está no processo de eletrificação, está no carro, está, né, em qualquer outra coisa do tipo. Então isso já faz parte do nosso dia a dia, e as pessoas estalaram os dedos e falaram o seguinte: esse é o nome do jogo, né? Mas só que quando eles falam isso, eles falam assim, então é all-in, né? Assim, é meio que jogo de pôquer, né, que cada um está dando esse all-in, né? Mas só que tem outros pequenos jogadores, né, em termos não de tamanho, né, mas que em termos de capacidade de jogar esse jogo. E o Brasil é um pequeno jogador, não pelo tamanho do que ele tem, né, mas pela capacidade de estar jogando esse jogo. É aqui que está a grande questão. Onde que eu me insiro, né, dentro desse processo para beneficiar, para nos beneficiarmos? Inclusive, o processo de competição China e Estados Unidos é o que nos beneficia muito, muito. Mas só que a gente não está sabendo jogar o jogo. Parte disso é um processo burocrático, obviamente. Parte disso é um processo ideológico, obviamente. E parte disso é um processo de falta de investimento. O que eu acho que faz sentido a gente fazer um paralelo? Obviamente, assim, que eu não estou falando com uma voz do apocalipse que isso vai acontecer, né? Mas só que assim, aquela coisa do Huckleberry Finn, né, do Mark Twain, a história não se repete, mas certamente ela rima. Né? O país do futuro, a gente gosta de falar do Brasil, né? Assim, há muitas décadas, o Brasil é o país do futuro. Antes do Brasil, aqui na América Latina, a gente tinha 2. Quando vem esse futuro? Tinha a Argentina, não é isso? Que era a maior renda média, né, no começo da virada do século, né, foi fadado, né, ao populismo. E a gente tem um caso mais interessante de todos, que é inclusive a tese, né, de um grande membro do executivo atual, o senhor Aloysio Mercadante, chefe do BNDES, né, que ele escreveu a tese de defesa dele, o grande economista, né, heterodoxo, né, do porquê que a Venezuela seria a maior, né, economia do mundo. E, basicamente, era sobre as reservas de petróleo. Mas só que reserva de petróleo não significou absolutamente nada. Vide o que está acontecendo hoje com a Venezuela. Né? Não precisamos nem discutir o lado humanitário ou qualquer outra coisa, porque eu acho que isso daí é mais simbólico do que qualquer outra coisa. Mas para quem tem reserva, você precisa de 2 coisas. Você precisa de segurança jurídica, né? E você precisa de processo de investimento constante, né, para não sucateamento. Hoje a PDVSA, que é equivalente à Petrobras, sim, completamente sucateada pelos últimos 20, 30 anos, sem
sem investimento. Você tem reserva, mas só que você não transforma isso em riqueza. Se a gente tem reserva e não transforma em riqueza, não vale para absolutamente nada. Né? E quais que são os grandes entraves? Segurança jurídica, né? Em primeiro ponto. E segundo, falta de investimento, a capacidade de atração de investimento com essa segurança jurídica. Vale lembrar, eu acho que a gente já citou algumas vezes, o Paulo cita agora também a parte de Poços de Caldas, etc. Mas eu acho emblemático o que aconteceu, no norte de Minas, Jequitinhonha, etc., com relação a lítio. Que se atraiu grandes empresas fazendo grandes projetos e que teve um boom, um boost gigante, de massa salarial, de renda média, de desenvolvimento na região e etc., inclusive para o país dos projetos, e simplesmente uma única decisão de um juiz, uma canetada, não sei se era juiz, procurador público, sei lá, qualquer outra coisa do tipo. O Ministério Público instruiu, não pode mais falar assim, como assim? Eu acabei de colocar alguns bilhões aqui, estou empregando gente, estou levantando. Então, assim, é essa a imaturidade do nível da discussão institucional que a gente tem hoje. A gente tem as reservas, mas ninguém sabe o que fazer com elas. 2, ninguém sabe qual é o desenho de segurança jurídica que tem que fazer isso. E 3, não tem nenhum tipo específico de programa de extração constante disso que atraia investimentos que necessariamente têm que ser feitos e não, por definição, por lado soberano. Isso não tem que ser monopólio igual é Petrobras ou igual a PDVSA. Tem que ser o highest bidder. Assim, tem que ser duas coisas. O highest bidder, que é o cara que mais bida para fazer investimento, para que isso seja o lower producer cost. Tem o lower producer cost, que é o custo marginal de produção, o custo total médio de produção menor de todos, porque é aí que você ganha competição. Aí que você é competitivo. Por que a Vale é a mineradora mais competitiva de todos? Porque ela é, por definição, a empresa que tem o menor nível de custo de produção. Por conta de investimento, por conta de razoabilidade de segurança jurídica. Mas posso te falar uma coisa que mudou o jogo da Vale? Como qualquer outra coisa, foi ter tirado o governo como seu sócio majoritário. É interessante porque, para finalizar essa conversa, e para quem está nos ouvindo, e ouvindo falar em terras raras, eu até achei a parte do texto que fiz e devia ter ouvido o Gustavo antes, porque não teria colocado a palavra geopolítica e sim geoeconomia. Eu coloquei indevidamente a palavra geopolítica, mas as terras raras são essenciais para turbinas eólicas, motores elétricos, veículos híbridos, armazenamento de energia, seu smartphone que está na sua mão necessita disso, semicondutores, equipamentos militares e sistemas de alta precisão. Quem produzir isso vai estar liderando a geoeconomia do século XXI. Mas o interessante demais do que tudo isso é que o que foi apresentado ao Copan foram estudos de impactos ambientais. As audiências públicas foram realizadas de maneira completa. A documentação técnica analisada. Tudo isso para que os projetos pudessem entrar na pauta de discussão do Copan, solicitando uma licença prévia. Ninguém estava minerando. Não era para aprovação final. Era só para permitir que esse processo avançasse e aí viessem então as novas exigências, os novos estudos, as novas condicionantes. O que o Copan fez? Retirou da pauta. Simplesmente o Copan retirou da pauta. Não quero discutir. Aí é aquilo que o Gustavo acabou de falar. A predominância da visão ideológica sobre a visão empírica necessária para o desenvolvimento de qualquer processo. Ou nós respeitamos o conhecimento e o conhecimento baliza método e processo, ou eu não vou falar o que eu queria falar, porque tem 2 palavrões em sequência e eu serei demitido. É por isso que meu computador se antecipou e fez plim. Exatamente, exatamente.